Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos agora para a nossa resposta do caso da sexta-feira, um caso desafio, um caso raro, onde o diagnóstico é malformação arteriovenosa pulmonar, relacionada na maioria das vezes, como era o caso, com a síndrome de Osler-Weber-Rendu. Síndrome de Osler-Weber-Rendu. Vamos falar um pouco da malformação arteriovenosa pulmonar e depois a gente volta para os achados do nosso caso. As malformações arteriovenosas pulmonares são anomalias vasculares do pulmão, nas quais há uma comunicação anômala, né, entre uma artéria e uma veia pulmonar. Uma comunicação direta sem a passagem ali pelos capilares pulmonares. Isso leva a um shunt direita-esquerda, ou seja, um shunt de um sangue que não está oxigenado, que é o sangue da artéria pulmonar, para a veia pulmonar, que carrega o sangue para o coração, ou seja, o coração começa a receber sangue sem oxigenação adequada pelos capilares. Isso leva a uma hipoxemia crônica, que é a principal complicação, o principal quadro clínico desses pacientes. Além disso, existe uma predisposição a infecções, como abscessos múltiplos em vários órgãos do corpo, abscessos cerebrais, hepáticos, esplênicos. Isso porque, da mesma forma, há uma comunicação entre veia e artéria, e bactérias presentes eventualmente na circulação venosa podem encontrar diretamente acesso nas artérias e se difundirem para outras regiões do corpo. Por isso mesmo, todos esses casos devem ser tratados através de embolização ou cirurgia. Na maioria das vezes dá para se fazer uma embolização percutânea. Tanto vai resolver a questão da hipoxemia, como também dessa predisposição a infecções. A gente falou da síndrome de Osler-Weber-Rendu. 80 a 85% dos pacientes com malformação arteriovenosa pulmonar têm essa síndrome, muitas vezes sem diagnóstico. É uma síndrome hereditária, autossômica dominante, ou seja, os parentes desse paciente também têm essa síndrome, mas muitas vezes sem diagnóstico. Qual é o quadro clínico? Sangramento nasal de repetição, epistaxe, e telangiectasias, às vezes telangiectasias ali próximo da região nasal, mas pode aparecer em qualquer parte do corpo, incluindo mucosa gástrica, telangiectasias hepáticas, enfim. Muitas vezes o diagnóstico é dado a partir desse exame aí de radiografia que nós mostramos. Então, lembrar, malformação arteriovenosa pulmonar quase sempre associada à síndrome de Osler-Weber-Rendu. Vamos então para o nosso caso. Depois a gente vai mostrar alguns casos semelhantes. No nosso caso, o primeiro exame é o de radiografia. Você tem uma lesão nodular na base do pulmão direito. Esse é o local de maior frequência das malformações arteriovenosas pulmonares. E duas estruturas que parecem vasos, duas estruturas lineares, chegando junto dessa lesão. Quando você vai para a tomografia, a lesão nodular ela capta contraste de forma idêntica à aorta, ou seja, se trata ali de um realce forte e precoce ao meio de contraste. Essa é uma estrutura vascular também, portanto, porém um vaso anômalo. Isso é o que a gente chama de nidus, ou nicho da malformação. Toda malformação arteriovenosa possui um nidus, que é o ponto de acúmulo ali de sangue, e uma veia de drenagem e uma artéria nutridora. São aqueles dois vasos que nós vimos nas imagens de radiografia. Então você tem aqui o nidus e aqui a artéria nutridora e a veia de drenagem, ok? Como nós falamos, a maior parte das malformações arteriovenosas pulmonares estão na base do pulmão. Então aqui 34,6% nesse estudo, nesse outro estudo 42,9%. Aqui nós temos um outro caso de malformação arteriovenosa pulmonar, mais uma vez mostrando o mesmo achado, uma formação nodular com estruturas vasculares adjacentes que nutrem e drenam essa área de nidus da MAVE. Isso é ainda melhor visto na tomografia. Então você vê aqui a área nodular e um vaso chegando junto à lesão. Então esses pacientes devem ser investigados para a síndrome de
Osler-Weber-Rendel. Lembrando que alguns desses casos de malformações arteriovenosas pulmonares são múltiplos. O paciente com a síndrome de Osler-Weber-Rendel pode ter aí múltiplas MAVs pulmonares também. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse caso, curta, compartilhe aí com o pessoal que você acha que vai curtir também esse tipo de informação. Um abraço a todos e até a próxima.